Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e ficção científica chamado The Pod Generation. Alerta de spoilers a seguir. Em um futuro próximo, as pessoas poderão optar por gestar seus bebês em cápsulas que se parecem em ovos, mas um casal luta contra a filosofia e a moralidade do procedimento. No quarto, Rachel admira sua barriga de grávida em frente ao espelho. De repente ela acorda e percebe que foi apenas um sonho. Em seguida, ela começa a manhã tomando o café que a sua casa inteligente preparou e faz o seu teste diário de inteligência intestinal. Helena, a sua assistente de inteligência artificial, observa a diminuição dos níveis de serotonina nos últimos dias e sugere adicionar uma sessão de Nature Pod à sua agenda. No entanto, a mulher recusa a sugestão porque estará muito ocupada no trabalho. Mais tarde, Rachel acorda ao marido Alvy e diz a ele que está saindo. No trem, ela vê uma mulher com um pod de útero artificial preso no corpo. Enquanto isso, o marido passa a manhã na estufa do apartamento cultivando plantas. No escritório, Rachel conduz a apresentação das mais novas inteligências artificiais assistentes cognitivas, chamadas Machas. Minutos depois, a diretora de RH chama a mulher ao escritório para informá-la sobre a sua promoção. A diretora de RH pergunta o que o seu marido faz da vida e Rachel diz que ele é botânico. A mulher mais velha sugere que o casal pense seriamente em formar uma família, especialmente porque agora o centro de fertilidade pertence à empresa Pegasus. Ela acrescenta que a empresa cobrirá o pagamento da entrada caso Rachel e seu marido queiram engravidar. No escritório de Rachel, Masha agenda uma sessão no Nature Pod para ela na hora do almoço. De repente, ela recebe uma ligação do centro de fertilidade informando que uma vaga foi aberta e que gostariam que ela ligasse de volta para garantir a vaga e marcar uma visita. Quando ela liga de volta, eles combinam um passeio pelas instalações na quinta-feira. Em seguida, a mulher desfruta da sua calma sessão no Nature Pod, onde sonha em segurar um bebê na praia. Na estufa do seu local de trabalho, os alunos de Alvy estão apreensivos em experimentar um figo de uma árvore, pois estão acostumados a comer alimentos fabricados por máquinas. Naquela tarde, Rachel conta à sua amiga Alice que ela e Alvy conseguiram uma vaga no centro de fertilidade. Feliz por sua amiga, Alice diz que elas deveriam comemorar a notícia com seus respectivos maridos. Mas Rachel admite que não sabe como proceder, já que nem sequer contou a Alvy que eles estavam na lista de espera. Depois do trabalho, Rachel fala com a sua terapeuta de inteligência artificial, Elisa, que pergunta por que ela não disse a Alvy que estava na lista de espera. A mulher diz que é porque está preocupada com a reação do marido, já que ele quer ter um filho natural. No entanto, a inteligência artificial garante a ela que mesmo que o bebê cresça dentro de uma cápsula artificial, ele não será menos natural do que um nascido dentro de um útero humano. Mais tarde, em um bar de respiração, Alice diz à amiga que precisa contar a Alvy sobre o centro de fertilidade antes de quinta-feira. No apartamento, a esposa está prestes a iniciar a conversa, mas o marido conta como seus alunos ficaram inicialmente apreensivos com a interação com a natureza, mas acabaram se abrindo para a experiência. Ele acrescenta que o mundo se desintegrou quando as empresas começaram a tratar a natureza como uma mercadoria, deixando as pessoas emocionalmente famintas. Na quinta-feira, Rachel participa da excursão sozinha. Os clientes assistem a um vídeo do fundador da Pegasus, falando sobre como ele fundou a empresa para permitir que as mulheres tenham carreiras próprias, que não sejam prejudicadas por gestações trabalhosas, e ao mesmo tempo para lidar com o declínio da taxa de natalidade nos países de primeiro mundo. Em seguida, a diretora do Centro de Fertilidade, Linda Woschek, dá as boas-vindas aos clientes antes de iniciar a tour. Na sala de incubação, Linda mostra aos seus clientes uma cápsula com um bebê crescendo dentro e mostra como eles podem usar os seus telefones ou tablets para expor a criança a diferentes áudios. Ela também diz que eles podem escolher os tipos de sabores com os quais o bebê se alimenta, sugerindo várias opções para que a criança não fique exigente. Uma cliente pergunta quanto tempo dura a autonomia do pod quando desconectado da base. E Linda diz que ele pode ser separado por até 48 horas, o que permite que os pais levem o pod quando estiverem viajando. Rachel pergunta se o bebê pode ouvir o mundo exterior no útero, e Linda diz que sim, e os incentiva a falar com o filho, mesmo quando ele estiver dentro do pod. Mais tarde, Linda pede a Rachel um depósito para confirmar o seu interesse no procedimento. Naquela noite, Alvy diz à esposa que recebeu uma notificação sobre um depósito de $8.700 e pergunta se eles devem notificar o banco. No entanto, Rachel diz que foi ela quem transferiu o dinheiro para o centro de fertilidade
depois de fazer um tour. Confuso, o marido diz que não sabe do que ela está falando. Então a esposa admite que os colocou em uma lista de espera no ano passado, porque não esperava que eles ligassem de volta. Chateado, Alvin expressa sua decepção por ela ter concordado em criar o filho deles dentro de uma cápsula sem informá-lo. Com remorso, a mulher se desculpa e diz que só fez isso porque queria ter um bebê com ele. Então ele a abraça e diz que está tudo bem. Para apaziguar as preocupações dele, ela sugere que conversem com Alice, o seu marido Ben, para saber mais sobre a experiência. Na noite seguinte, Ben mostra ao casal o seu carrinho de bebê, enquanto Alice fala sobre como a opção de criar um bebê em uma cápsula permite que um casal tenha a mesma responsabilidade de cuidar dos filhos. Quando Ben pergunta quando eles farão o passeio, Rachel mente e diz que não sabe. Em seguida, ele pergunta a Alvin se ele quer segurar a cápsula, mas o homem recusa educadamente, ainda desconfiado do procedimento. No apartamento, Alvin expressa sua preocupação com o material plástico da cápsula, mas Rachel diz que tudo o que importa é que o bebê pense que é um útero de verdade. Ele diz que se pudesse engravidar, ele mesmo carregaria o bebê, e a sua esposa o lembra que Ben literalmente carregou o bebê em um carrinho. No entanto, o marido reitera que gostaria de ter mais tempo para ponderar a decisão, mas Rachel diz que eles poderiam perder a vaga se pedissem mais tempo. Em seguida, ela diz a ele para falar com Elisa, pois é isso que ela faz quando se sente ansiosa. Durante a sessão de terapia, o homem discute com a inteligência artificial que ele acredita não ter alma e não estar qualificada para entender as emoções e os problemas humanos. Após a sessão, Alvin mente e diz à esposa que teve uma ótima conversa com Elisa. Em um restaurante, o marido continua a listar as suas preocupações em relação ao bebê. Então Rachel, derrotada, diz que eles não precisam fazer isso, pois ela não quer continuar discutindo. Naquela noite, depois que o casal faz amor, ele diz que mudou de ideia e acha que eles devem seguir o plano. Ela pergunta por quê, e Alvin diz que é porque ele pode ver o quanto isso é importante para ela. No dia seguinte, o casal se encontra com Linda, que pergunta se é importante para eles que Alvin seja o pai do bebê. Quando eles ficam confusos sobre o porquê dessa pergunta, a mulher explica que tudo que eles precisam para conceber o bebê é o óvulo de Rachel e as células da pele dela, o que significa que eles não precisarão de nenhum DNA de um doador masculino. No entanto, ela acrescenta que se eles quiserem ter um menino, precisarão do cromossomo Y de Alvin. Sem hesitar, Rachel insiste que o seu marido seja o pai da criança e eles concordam que deixarão a natureza decidir o gênero. Por fim, o casal assiste nervosamente à fertilização do óvulo, enquanto Linda narra tudo o que acontece na tela. Após a inseminação bem-sucedida, Linda parabeniza os futuros pais. Minutos depois, uma funcionária lhes mostra o zigoto dentro de um recipiente. No apartamento, o casal recebe uma ligação dos pais de Rachel, e o pai dela diz a Alvin para pensar em vender a sua propriedade em Shell Island, pois eles poderiam usar o dinheiro para o futuro do bebê. Ciente de como se sente em relação ao assunto, a esposa diz ao pai para deixar o assunto de lado. Nos dias seguintes, Rachel tem acesso ao progresso do bebê em seus aparelhos e também os usa para alimentar a criança. Certa noite, Alvin tenta iniciar a relação sexual, mas a esposa pede educadamente que ele lhe dê algumas semanas, já que está preocupada com o bebê. No dia seguinte, Rachel pergunta ao marido se ele quer se juntar a ela para ouvir o feto, mas ele diz que eles não ouvirão nada, já que se passaram apenas alguns dias e o feto ainda não está formado. Mais tarde, ela pergunta à enfermeira se pode ver o bebê porque a janela não abre. E a enfermeira explica que eles mantêm o embrião em completa escuridão durante as primeiras 7 semanas, ou até que o primeiro batimento cardíaco seja detectado. De repente, uma das cápsulas emite um bip e a enfermeira diz que está pronta para o parto. Ela acrescenta que o dispositivo detecta proteínas e hormônios especiais no líquido amniótico, indicando que o bebê está pronto. Quando Rachel pergunta qual é a data prevista para o parto, a enfermeira diz que é apenas uma estimativa, pois a natureza ainda sabe o que é o melhor. Naquela noite, Rachel sonha em fazer uma cesariana. No dia seguinte, ela conta a Elisa sobre os sonhos estranhos que vem tendo ultimamente. E a inteligência artificial a lembra que os sonhos não são confiáveis. Semanas depois, o casal ouve os batimentos cardíacos do bebê, e Linda informa que eles podem levar a cápsula para casa por 2 semanas, aos 6 meses de gestação. Em seguida, eles abrem a minúscula janela de visualização e olham para o embrião. Meses depois, Alvin vê o quarto do bebê que Rachel decorou e sugere colocar uma planta viva. No entanto, a esposa acha melhor que ele crie uma versão em holograma. Ofendido, o homem sai do quarto e sua esposa o segue. Ela diz que talvez seja uma boa ideia vender a propriedade em Shell Island, como o pai sugeriu, já que eles nunca vão para lá. Alvin argumenta que é porque ela nunca quer ir,
e ela diz que eles não precisam ir porque a cidade tem cápsulas naturais. Mesmo assim, o marido insiste que não criará o seu filho tendo as cápsulas como única experiência com a natureza. Na piscina pública, Rachel observa com curiosidade uma mulher grávida. No vestiário, a mulher pega a mão de Rachel e a coloca em sua barriga para que ela possa senti-la chutando. Naquela noite, Alvy vê a cápsula do bebê na sala de estar e sua esposa diz que a trouxe para casa para passarem um tempo com ele. Ela acha que passar esse tempo com ele em seu apartamento pode lhes fazer bem. Sem saber muito bem como proceder, eles levam cuidadosamente a cápsula para o quarto. Enquanto fazem amor, Alvy diz que não pode continuar, sabendo que o filho está no quarto com eles. Ele a carrega em direção ao quarto do bebê, quase tropeça e a deixa cair. Vendo que isso perturba sua esposa, ele explica que ela terá que aceitar o bebê tropeçar e cair em algum momento da sua vida. Quando se preparam para dormir, ouvem a cápsula emitindo um ruído e voltam correndo. Alvy acusa a esposa de ter esquecido de alimentar o bebê, então ela lembra que ele tem acesso aos mesmos aplicativos e compartilha a mesma responsabilidade pelo bem-estar da criança. No dia seguinte, eles visitam a escola particular da empresa Pegasus. Um homem menciona que o seu sobrinho, nascido no centro de fertilidade, não tem sonhos. Então, Linda diz que é um efeito colateral no qual eles estão trabalhando, mas garante a todos que não há motivo para preocupação, pois os sonhos não têm nenhum propósito evolutivo. No dia seguinte, enquanto Alvy trabalha na estufa do apartamento, ele é alertado quando a cápsula fica sem comida, e então ele reabastece o suprimento. Em seguida, ele permite que o bebê ouça os sons das baleias antes de abrir a janela para poder ver a criança. No escritório, Marcia menciona a diminuição da produtividade de Rachel nos últimos dias. No apartamento, Alvy prende o bebê em seu corpo usando um porta-bebês. Nas semanas seguintes, o homem passa a maior parte do tempo levando a cápsula por toda a cidade, enquanto lê livros em voz alta para que o bebê possa ouvi-lo. Depois da aula, o chefe de Alvy lhe diz que eles decidiram reduzir o tamanho da estufa porque a manutenção custa muito dinheiro. O homem mais velho diz que eles podem substituir as plantas reais por hologramas, o que irrita o botânico. Naquela noite, o marido se emociona enquanto assiste a um documentário sobre pinguins. De repente, Rachel abre a possibilidade de trazer a cápsula de volta para a instalação antes do previsto, mas o marido diz que tê-la em casa tem sido ótimo. No dia seguinte, ao limpar a cápsula, Rachel encontra sujeira nos cantos e fendas. Na casa de Alice, Rachel diz às amigas que teme que o marido seja imprudente com a cápsula, mas as mulheres garantem que ele está apenas empolgado em ser pai. Naquela noite, ela sonha que a cápsula não está mais ao seu lado, então ela procura freneticamente no quarto, mas quando fica em frente ao espelho, vê a sua barriga de grávida. Dias depois, Alvy diz que recebeu livros da sua mãe sobre terapia do apego, que é a crença de que passar tempo com o bebê ajuda a criança a desenvolver empatia. Rachel argumenta que o objetivo de ter um bebê de cápsula é o distanciamento, então o marido diz que reconhecer ideologias diferentes é saudável. Segundos depois, a esposa fala sobre como não está se sentindo bem e pede que falem com Elisa. Durante a sessão de terapia, Rachel diz à inteligência artificial que eles estão tendo dificuldades para se adaptar, porque tudo parece girar em torno da cápsula. Ela acrescenta que o marido está conseguindo criar laços com o bebê, mas ela não. Alvy acha que ela precisa de mais tempo sozinha com o bebê, mas ela argumenta que talvez não esteja pronta para ser mãe. Assim, nos dias seguintes, Rachel carrega o bebê em um carrinho, mas se sente constrangida com o que as pessoas pensam quando a veem em público. Um dia, ela leva a cápsula para uma reunião de trabalho. Mais tarde, Alice lhe diz que o RH pode não gostar que ela leve o pod para o trabalho e que as pessoas podem rotulá-la como uma mãe distraída. Então, a colega de trabalho leva Rachel para uma pequena sala no escritório, onde os outros colocam seus pods durante o trabalho. Horas depois, a mulher percebe que está atrasada para um workshop no centro de fertilização. Depois do workshop, o casal coloca o feto de volta na sala de incubação e Rachel diz que gostaria de poder passar mais tempo com ele. Nos dias seguintes, o casal se sente cada vez mais solitário devido à ausência da cápsula. Uma noite, Rachel sonha que está segurando um bebê enquanto caminha na praia. No dia seguinte, ela vai até a estufa do apartamento. Então ela pega uma planta e a coloca no viveiro para a alegria de Alvy. No escritório, a diretora de RH conversa com a mulher sobre a sua baixa produtividade no trabalho e Rachel nega que esteja com depressão. Logo depois, o casal se encontra com Linda, que lhes pergunta a data preferida para o parto induzido. Eles perguntam por quê, então a mulher explica que as cápsulas estão muito procuradas, então eles precisam induzir o parto com 39 semanas. Quando Rachel pergunta se eles podem manter o feto em casa até que ele esteja pronto para o nascimento, Linda diz que a regra que proíbe isso está nas letras miúdas do contrato assinado. Ao saírem do prédio,
Alvy diz à esposa para esperá-lo do lado de fora. Depois de acordar de um sonho em que leva o bebê de um supermercado para casa, Rachel diz com entusiasmo a Alvy que eles devem ir para Shell Island e ter o bebê ali. Quando o marido pergunta o motivo, ela diz que não quer que os primeiros momentos do filho sejam no centro de fertilização. Alvy argumenta que o bebê está sob a jurisdição deles, mas Lindell lembra que a cápsula é da propriedade do centro de fertilidade. Em seguida, ele admite que ele e a esposa estão pensando em dar à luz em casa. Mas Linda diz que eles precisarão de um código de nascimento autogerado para abrir o recipiente e desaconselha esse plano. No entanto, o casal segue em frente com a sua decisão de ir para Shell Island. Nos últimos dias de gestação, eles passam o tempo com o casulo em uma cabana tranquila perto da praia. Uma noite, Rachel percebe que a base do casulo não está ligando. Alvy percebe que o centro de fertilização desconectou remotamente o acesso deles à instalação. Então, para acalmar a esposa preocupada, o marido lembra que eles têm 48 horas de autonomia e devem confiar que o bebê está pronto para nascer antes disso. No dia seguinte, a cápsula alerta que o bebê está pronto. Rachel tenta inserir a data de concepção do bebê como código de nascimento, mas isso não funciona. Em pânico, Alvy diz que vai abrir o dispositivo com ferramentas. Ele remove a tampa de rosca, mas a abertura ainda é muito pequena para o bebê. Então ele abre as duas metades, Rachel embrulha o filho em uma toalha e o casal olha com carinho para a criança. No dia seguinte, a mulher embala a cápsula vazia em uma caixa, vai de bicicleta até a cidade e a deixa na agência dos Correios. Depois de fazer isso, ela volta para a cabana e, feliz, se deita ao lado do filho e do marido. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.